E agora eu vou fazer o meu último aumento, ficando aí com 24 pontos na nossa base. Ó. Tá vendo como fica bem bonito o ponto baixo centrado? Ele fica lindo e a peça ela fica super, super firme mesmo. Vamos medir pra ver o tamanho que ele ficou. Vamos medir, ó. Ele ficou com aproximadamente 10 centímetros. Vamos fazer mais uma carreirinha para o cachepô ele não ficar tão pequenininho, tá? Então, vamos fazer a próxima carreira. A próxima carreira, ela também vai ter uma sequência de pontos. Então, vamos fazer o fechamento de carreira, agulha de trás para frente, nas primeiras alcinhas aqui de cima. Leva esse fio lá para trás. Levei o fio lá para trás, identifico o meu último ponto baixo centrado, vou colocar a minha agulha no centro deste ponto. Aqui atrás, ele precisa sair no meio das duas perninhas. Lembrando que a segunda perninha é o fio que vem do rolo. Então, coloca a laçadinha que a gente levou lá para trás, ajusta essa laçadinha e traz o fio aqui para frente. Sempre nesse movimento, ó, de girar a agulha, fica muito mais fácil de você trazer o fio aqui pra frente, tá? E aí, ó, agora a gente vai... Opa, só um pouquinho. E aqui a gente tem o nosso primeiro ponto da nossa quarta carreira. 1, 2, 3, quarta carreira. Então, nessa quarta carreira, o que faremos? Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Tá? Só que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque se a gente fizer um ponto baixo aqui e um outro ponto baixo aqui e o aumento em seguida, o nosso aumento ele vai ficar em cima de um outro aumento. Neste caso, a gente pode evitar de colocar um aumento em cima de outro aumento. Tá? Na aula dos aumentos estratégicos, que é uma aula mais avançada, você vai entender que a gente pode sim colocar aumentos sobre aumentos. Só que a gente não pode considerar isso como uma regra, né? E sempre colocar os aumentos sobre aumentos. Para que a gente tenha, aqui na nossa aula, para a gente ter um resultado bem excelente, não vamos colocar aumento sobre aumento. Por quê? Aqui, ó, na nossa segunda carreira, já tem um aumento. Na nossa terceira carreira, já tem um aumento que está em cima desse outro aumento. Se a gente faz mais um aumento em cima desse outro aumento, fica muito aumento em cima de aumento, e aí pode acabar criando pontas aí no seu trabalho. E para o seu primeiro cachepô, a gente não quer que isso aconteça. Então, neste caso, nós vamos fazer o quê? A gente faz aqui o nosso primeiro ponto, e em seguida, a gente vai fazer um aumento, tá? Só para tirar esse aumento que ia ficar em cima do outro ali, na sequência. Então, ó. Peraí. Então, fiz aqui um ponto baixo centrado e em seguida fiz um aumento. Agora, a gente pode seguir com a regrinha de fazer 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. Por quê? Porque agora os aumentos não vão ficar em cima do aumento que a gente já fez antes. Certo? Então, agora a gente pode seguir com essa regrinha de 2 pontos e um aumento. Então, no próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos, centrados. E, em seguida, um aumento. Ó, tá vendo? 2 pontinhos baixos. E agora, a gente faz um aumento. E assim, eu vou seguir por toda essa carreira, tá? Então, pra gente agilizar essa parte, eu vou fazer aqui até lá no final dessa forma, fazendo 2 pontos baixos centrados e um aumento centrado. Então, eu vou seguir assim até lá no final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente dar continuidade. Tô chegando aqui no final da minha base, vou fazer o meu último pontinho baixo centrado. E nesta quarta carreira, nós ficamos com 32 pontos baixos centrados no total.
Observe que no final a gente não acabou com o aumento. Por quê? Porque a gente fez aquele esquema aqui no início, tá? Mas aí, se você observar a sequência de pontos, ela ficou bem certinha, porque no final a gente ficou com 2 pontos e um aumento. E no anterior nós temos um aumento e 2 pontinhos. Então, essa sequência deu bem certinha, certo? Então, a nossa base, ela está prontinha. Observe que o ponto baixo centrado, ela não deixa a peça com buracos, tá vendo? Não tem buracos na base. Então, é uma base muito legal aí para você fazer peças menores, para estruturar bem as suas peças menores. Então, agora eu vou medir e nós ficamos com uns 13 centímetros, tá? Se você quiser fazer menor, é só você parar ali na terceira carreira que a gente fez e dar continuidade agora pro seu cachepô, tá? Você pode fazer ele menorzinho, né? Uma carreira antes que essa e continuar como nós vamos continuar aqui agora. Lembra que eu falei que a gente vai fazer esse acabamento, certo? Segura aí que primeiro nós vamos finalizar a base, para aí a gente já fazer todos os acabamentos aqui atrás. Logo você já vai entender. Agora, o que nós vamos fazer? Para fazer um cachepô bem lindinho mesmo, eu gosto de fazer um acabamento aqui, ó. Antes de subir a parede do cesto, eu gosto de fazer um acabamento em ponto baixíssimo, certo? Então, eu vou mostrar como é que você faz esse acabamento pra gente finalizar a nossa base aí e ficar com uma base bem bonita. Então, novamente, com a agulha de trás para frente, eu vou levar esse fio lá para trás. Levei esse fiozinho lá para trás, agora eu não vou mais colocar a minha agulha para fazer o fechamento de carreira para subir para a próxima carreira. Agora eu quero fazer um acabamento em baixíssimo. Então, a minha agulha, eu vou colocar ela aqui no meio agora, tá? Onde a gente levou essa alcinha lá pra trás, vai ser nessa alça aqui que a gente vai levar o fio. Vai ser aqui que a gente vai colocar a agulha, tá? Agora, é aqui em cima, bem nessa alcinha que a gente tá levando lá pra trás. Então, vou colocar a minha agulha normal aqui, tá? É aqui que nós vamos colocar a nossa agulha. E vou colocar agora sim. Aí eu coloco essa alcinha por cima da minha agulha. Se for necessário, ajusta para deixar tudo do mesmo tamanho. E vou colocar agora essa laçada por cima da minha agulha e vou trazer essa laçada aqui para frente. Dessa forma aqui. Ó, vai ficar assim, tá? E aí, você vai fazer acabamentos, vai fazer pontos, no caso, baixíssimos, pra gente fazer aquele acabamento bem bonito na nossa base. Então, para fazer o acabamento baixíssimo, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e colocar a nossa agulha sempre nessas alcinhas aqui de cima, tá? Então, a gente vai sempre colocar as nossas agulhas aqui, a nossa agulha aqui nessas alcinhas de cima pra fazer o ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, ó. Coloquei a minha agulha nas próximas alcinhas, nas alcinhas seguintes, tá vendo, ó? E aí, lacei o fio, trouxe ele aqui pra frente e já tirei de dentro da laçada. Dessa forma, eu já fiz um ponto baixíssimo. Vou fazer o próximo da mesma forma. Coloquei a minha agulha em cima dessas alcinhas aqui de cima, botei a laçada por cima da agulha, trouxe a laçada aqui pra frente e agora eu vou tirar essa laçada de dentro da agulha. Assim, tá? E isso eu vou fazer por toda a minha carreira, até chegar lá no final, pra gente fazer um acabamento invisível e subir o nosso cestinho. Ó, e o acabamento em baixíssimo, ele vai ficando assim, tá vendo? Bem lindo. Então, faz aí o acabamento baixíssimo por toda a volta da sua base. E quando eu estiver chegando lá pertinho do final, eu volto pra gente fazer o acabamento invisível e subir o nosso cestinho. Então, voltei para mostrar como é que fica assim que eu termino de fazer a carreira em baixíssimo. Tá vendo que a minha peça, ela tá assim, mais fechadinha?
Então, é muito importante agora, com as mãos, a gente ir moldando e abrindo essa peça, tá? A gente não pode querer subir o cestinho daquela forma que tava ali os pontos. É muito importante a gente sempre ir moldando a peça com as mãos para ela ter um resultado bem bonito, para ela já ir se moldando, né? A malha, ela é maleável, então ela vai se moldando conforme você for manejando ali, né, o fio. Então, ó, dou uma ajustadinha para ela ficar bem já retinha. E agora sim, eu posso dar continuidade no meu trabalho. Então, o tempo todo vocês vão ver. Então, o tempo todo você vai ver que na aula eu tô ajustando a peça, eu tô arrumando a peça. Isso é muito importante para o resultado final ser bem bonito, para você ter um trabalho aí de qualidade também, uma excelência aí no seu produto, né? Para que a peça ela fique redondinha, retinha, certo? Então, ó, para identificar, por exemplo, cheguei no meu final ou não? Como é que eu vou saber? Ó, você vai observar se você vai conseguir fazer. Vou dar um zoom. Você vai observar se você vai conseguir fazer um ponto baixíssimo no próximo. Nesse caso aqui, eu não consigo, porque se eu fosse fazer um próximo ponto baixíssimo, eu já ia fazer em cima desse meu primeiro. Se você sentir necessidade também, você pode colocar um pedacinho de fio de outra cor nesse primeiro ponto aqui para te ajudar a identificar. Fica mais fácil também, né? Então, você pode fazer uma dessas alternativas. Observar aqui se você consegue fazer um próximo ponto baixíssimo, que não vai ser possível, porque já tem o nosso primeiro aqui. Ou colocar um fiozinho aqui de outra cor, ou um marcador, qualquer coisinha, só para você identificar que foi aqui que você iniciou. Certo? Bom, então, aqui no final, a gente vai fazer o acabamento, para ficar um acabamento invisível aqui nessa emenda, para a gente dar sequência no nosso cesto, tá? Para a gente fazer esse acabamento em baixíssimo, vai ser necessário, sim, cortar o fio. Tá? Então, com a minha tesoura, a gente vai cortar o fio. E eu vou desmanchar essa laçadinha, tá? Vou puxar ela pra frente aqui, ó. Tá vendo? Desmanchei ela. Ela ficou soltinha aqui na minha mão. Agora, com o auxílio de uma agulha menor, eu vou fazer este acabamento invisível. Eu gosto de utilizar uma agulha menor, porque ela não faz buracos na peça, tá? Então, o que a gente vai fazer? A agulha de trás para frente, novamente, a gente vai colocar ela no nosso primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Assim, ó. A gente vai colocar a agulha desta forma aqui no nosso primeiro ponto baixíssimo. E aí, agora sim, a gente vai colocar esse fio que a gente cortou na agulha e vamos levar esse fio lá pro outro lado, aqui pra fora, ó, dessa forma, tá? Agora, muda um pouquinho. Por quê? A gente precisa fazer esse mesmo efeito de correntinha que tem aqui. Tá vendo? A gente precisa fazer esse mesmo efeito, só que agora a gente tá fazendo de uma forma manual, digamos assim, né? Onde a gente não tá trabalhando com a agulha fazendo os pontos direto. Então, a gente tá simulando esse ponto de correntinha, né? Esse ponto baixíssimo aqui, esse efeito de correntinha. Então, pra gente fechar aqui e ele ficar um ponto baixíssimo com esse mesmo efeito, o que eu preciso fazer? Agora eu vou colocar a minha agulha aqui por trás do nosso trabalho e ela tem que sair. Ela tem que sair bem no centro, ó. Bem no centro da onde tá saindo essa alcinha aqui. Você consegue ver? Ó, a minha agulha ela tá saindo bem no centro agora. Ó, observe. Tá vendo? Bem no centro da onde tá saindo essa alcinha. Aí eu vou pegar essa alcinha que a gente cortou, passar por cima da agulha e vou levar ela lá pra trás. Dessa forma aqui. Ó. E olha só a mágica acontecendo. Tá vendo? Como fica um acabamento invisível, ninguém sabe onde é que tá a emenda aqui do nosso baixíssimo. Só você vai saber.
né? E aí, aqui atrás, sim. Agora, a gente vai fazer os acabamentos, né? Vamos esconder, no caso, essas pontas aqui do fio que sobrou e vamos dar pontinho de costura também. Por que que eu gosto de dar ponto de costura? Porque eu gosto de me certificar de que essa peça, ela tem um alto nível de qualidade e ela não vai se soltar caso a cliente estique essa peça ao máximo, caso essa cliente bote para lavar por algum motivo, né? Então, assim, é uma garantia que a gente tem. Não, eu garanti que eu costurei todas as pontinhas do meu trabalho e eles não vão soltar. Luísa, se eu passar por dentro dos pontos aqui esse fio e só deixar assim, eu corro risco de soltar? Vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil. Mas não tem como a gente dizer que não, porque esse fio ele vai estar solto. Então, se você está fazendo uma peça para sua cliente, eu recomendo que você costure. Se for uma peça para você, aí eu deixo passar. Aí você pode só esconder esse fio entre os pontos aqui e não tem necessidade de costurar, tá? Mas se for uma peça que você for fazer para sua cliente, aí é interessante que você costure. Eu vou mostrar bem certinho como é que a gente faz isso, tá? Bom, coloquei aqui o meu fio na minha agulha de tapeceiro. Tá vendo? Coloquei aqui dentro da minha agulhinha de tapeceiro e agora eu vou esconder esse fio passando por dentro de alguns pontinhos. Cuidado para quando você for passar esse fio por dentro de alguns pontinhos e não ficar muito aparente, tá? Esse fio, porque dependendo da forma que você passar, ele fica muito evidente. A gente não quer, a gente quer que ele fique num acabamento bem bonito também, mesmo sendo o avesso da peça. Então, eu passei aqui, ó, por dentro de alguns pontinhos. Tá vendo porque eu falo que vai ser difícil de soltar? Porque isso aqui é firme, isso aqui fica muito firme. É difícil de soltar, mas a gente precisa garantir, tá? Por isso que eu gosto de costurar. Então, vou passar só por dentro de mais um. Aqui, ó. Aqui por dentro de mais um. E pronto. Se você estiver fazendo uma peça para você e não quiser costurar, essa hora você pode cortar aqui e pronto, tá? Mas nós vamos costurar. Ó, é interessante você pegar uma linha da mesma cor do seu fio, tá? Se você estiver trabalhando com um fiozinho rosa, pega uma linha que fique bem discretinho aí, uma linhazinha rosa, tá? Pra não ficar muito em evidência, se por um acaso essa costura aparecer. É que no meu caso aqui, eu não tenho a minha linha rosa, ela acabou bem hoje. Então, eu vou fazer com essa cor aqui, que não é nada discreta para esse fio super rosa, mas eu vou fazer de uma forma que não vai aparecer. Então, se por um acaso aí você não tiver, dá para fazer também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, abrir a peça. E eu vou achar um lugar para eu começar a fazer pontinhos de costura. Então, eu vou fazer... Deixa eu dar um zoom. Eu vou fazer essa costura pegando essa alcinha aqui, ó. Tá vendo? Esse fiozinho que tá passando aqui, é aqui que eu vou fazer os meus pontinhos, tá? Então, ó, vai ser importante eu abrir um pouco, depois eu ajusto. E aí, agora eu vou fazer pontinhos de costura mesmo. Então, ó, pegando um pedacinho dessa alça aqui e um pouquinho do trabalho lá atrás. E aí, eu vou fazer uma costura simples, tá, gente? Eu não sou, assim, a melhor costureira do mundo. Se você souber fazer outro tipo de costura que fique ainda melhor, fique à vontade, tá? E aí, ó, você vai dar alguns pontos de costura. Eu passo assim, ó, e depois eu dou 2 voltas por dentro, tá? Pra fixar mesmo. E eu vou fazer quantos pontinhos eu conseguir colocar aqui, tá? De preferência aí uns 4, 5 pontinhos. Então, ó, vou fazer o último.
Dou 2 nozinhos também. E aí, ó, com o final, eu pego um pouquinho, eu pego a minha agulha, volto um pouquinho, passo por dentro aqui, ó. E eu posso cortar agora. Tá? Por isso que eu não cortei ainda essa ponta, porque o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar de volta na minha agulha de tapeceiro. Tá? Coloquei aqui de volta. E eu vou passar mais uma vez por um pontinho. E aí, você vai ver que ela vai esconder, ó, essa emenda, tá vendo? Ela escondeu aqui. Óbvio que eu preciso cortar esse fio que ficou. Opa, que ele ficou muito comprido. Pronto. E aí, ó, agora eu vou moldando a peça pra essa costura se esconder. Tá vendo? Prontinho. Então, a minha costura, ela tá bem aqui, ó, bem discretinha, mas ninguém sabe que você fez aí uma costura. Então, é importante, sempre quando for fazer uma costura, deixar ela o mais discreto possível. Agora sim, eu posso cortar o meu fio e seguir com o meu trabalho. Da mesma forma, você vai fazer aqui também no miolo, tá? Principalmente aqui no miolo da peça. Passa por dentro de alguns pontos e dá um pontinho de costura, tá? Então, faz aí, quando você finalizar, eu volto também, vou fazer aqui também, e eu volto quando eu finalizar pra gente dar continuidade no nosso cestinho, tá? Mas lembra de primeiro passar por dentro de alguns pontos, principalmente nesse fio que está aqui, que é o fio do anel mágico. Se isso aqui solta, a peça se desfaz, tá? Que esse aqui é o início do nosso trabalho. Então, é bem importante passar por dentro de alguns pontos para depois dar um pontinho de costura mesmo. Tá? Então, faz aí. E aí, eu vou fazer aqui, quando eu finalizar, pra gente dar continuidade do nosso cesto. Pra agora sim subir a parede do cesto. Então, vamos dar continuidade no nosso primeiro cachepô. A nossa base, ela ficou dessa forma aqui. Então, olha só como ela ficou bem lindinha, bem redondinha, tá? E agora, a gente vai subir a parede do nosso cestinho. Como a gente cortou o fio, a gente precisa, então, voltar com o fio aqui, né? Pra dar continuidade nessa peça. Então, eu vou pegar aqui a ponta do nosso fio e vou começar a fazer a subida do cesto. Então, você pode escolher onde você quer subir o seu cesto. Eu sempre gosto de subir perto da emenda para deixar todas as emendas do cesto em um mesmo lugar. Então, ó, eu vou começar, né, fazer o nosso primeiro ponto de subida do nosso cesto aqui nesse ponto, tá? Quando a gente faz o acabamento em baixíssimo, é interessante a gente pegar sempre nessas alcinhas aqui de cima, para que esse acabamento, ele apareça depois na peça, porque fica bem bonito. Tá? Então, ó, coloquei a minha agulha aqui em cima dessas alcinhas de cima do nosso ponto baixo, do nosso ponto baixíssimo. Então, coloquei a agulha aqui e eu vou com o meu fio, vou botar esse fio aqui, ó, por cima da agulha, dessa forma, e vou trazer esse fio pra frente aqui. Vai ficar de frente pra mim. E aí, o fio vai ficar aqui de frente pra mim. E pra gente fechar o nosso primeiro ponto baixo, observe que a gente fica com duas pontas, né? A pontinha, o fio que vem do rolo e a pontinha que a gente iniciou o trabalho. Então, o que eu faço? Eu passo essa ponta aqui por cima, tá vendo? Do meu fio, antes de fechar o meu primeiro ponto. Passo essa pontinha aqui por cima, porque a gente vai fazer os pontos dessa primeira carreira e já aproveitando para esconder isso aqui. Automaticamente, quando a gente esconde dessa forma aqui, fazendo os pontos por cima desse fio, ele já se prende, então a gente já consegue prender essa ponta também para ela não se soltar, tá? Então, passei ela aqui por cima, certo? E agora sim, eu volto aqui e laço o fio, né? Passo a laçada do fio que vem do rolo e fecho o meu primeiro pontinho. Feito isso, feito o nosso primeiro pontinho, eu vou só puxar um pouco esse fio aqui, tá? Só pra ele não ficar tão aberto. Pronto. É bem pouquinho, tá? Não precisa puxar muito, não. Pronto. E agora, eu vou fazer
a mesma coisa, o mesmo processo. Vou colocar a minha agulha. Ó, colocar a minha agulha aqui. Por cima essas alcinhas, a pontinha por cima também da agulha. E o fio que vem do rolo, a gente laça ele na agulha e traz pra frente. Trouxe ele aqui pra frente, é importante, ó, também dar altura pro seu ponto, tá? Deixar ele sempre nessa altura dessa laçada aqui, certo? Então, ó, sempre deixar na altura dessa laçadinha, tá bom? E aí, você vai fechar o seu segundo ponto. E dessa forma que a gente vai fazer todos os pontos da nossa primeira carreira. Vai ser dessa forma aqui, tá? Escondendo esse fio até aqui, né? Até ele acabar, dependendo do tamanho. Se você ficou uma ponta muito grande, você já pode cortar, tá? Corta pra também não fazer por toda a volta. Faz só passar por alguns pontinhos, já tá ótimo. Certo? E aí, a gente vai fazendo os pontos. Cuidado com a tensão dos pontos. Essa primeira carreira é fundamental que ela seja uma carreira com os pontos mais soltinhos, tá? Cuidado, porque a primeira carreira, você tem vontade de fazer os pontos mais apertadinhos, porque é mais chatinho mesmo de fazer essa primeira carreira. Então, para você se atentar para não fazer esses pontos da primeira carreira tão apertados. Porque se a gente faz muito apertado, o nosso cesto, ele acaba crescendo, ao invés de crescer bem retinho, ele fica fazendo um formato de V. Por quê? Porque a gente acaba apertando na primeira carreira, aí vê isso e acaba soltando os pontos na próxima. E isso não pode acontecer, tá? Os pontos, eles têm que ser do mesmo tamanho, do início ao fim, tá? Da primeira carreira até a última carreira que a gente for fazer de subida. Para que ele não faça isso aqui e para que ele não faça isso aqui, tá? Para ele não ficar abaloado. Quando o cesto tá ficando abaloado, o que aconteceu? A pessoa, ela apertou demais o ponto da primeira carreira, soltou os pontos das carreiras seguintes e depois voltou a apertar o ponto novamente. Então, é muito importante você ter essa atenção para não apertar demais os pontos, tá? Sempre manter aí uma mesma atenção dos pontos. Prestar bastante atenção no que você tá fazendo, fazer com bastante calma, fazer com bastante leveza, com bastante paciência, que você logo você já vai pegar, já vai calibrar aí a sua mão, eu chamo assim, né? Aí logo você já vai calibrar a sua mão para fazer sempre os pontos do mesmo tamanho. Tá? No início é um pouquinho mais difícil, porque é muita coisa para você controlar ao mesmo tempo, mas quanto mais você praticar, quanto mais você prestar atenção no que você tá fazendo, melhor o seu ponto ele vai ficando, certo? Então, eu vou seguir dessa forma até lá no final, tá? Da nossa carreira, sempre observando aqui os pontos, fazendo os pontos bem certinhos. Então, ó, lembra que eu conduzi aquela pontinha do meu fio? Ela veio parar aqui. Depois, eu só dou uma esticadinha e corto esse excesso. Pode já cortar agora, porque depois fica mais difícil de você acessar essa primeira carreira, depois que o cesto sobe bastante. Então, já faz esse acabamentozinho aí já de início. E aí, eu vou seguir dessa forma até lá no final, até fazer por toda a carreira os meus pontos baixos, tá? Aqui, a gente tá trabalhando nessa primeira carreira com os pontos baixos. Depois, a gente já vai seguir na segunda carreira com o ponto baixo centrado, tá? Pra gente deixar a parede do seu primeiro cestinho também bem firme. Então, eu vou continuar aqui essa primeira carreira. Quando eu chegar no final, eu volto pra gente dar continuidade.